Quero que você entenda o que está por trás do chamar à existência. Tá? E muitas vezes a sua vida não acontece porque você não sabe como trazer a realidade do mundo espiritual para o mundo físico. Então assim, quando a gente é generoso, Provérbios diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus, e Deus paga com juros largamente vantajosos. Olha o que Salomão está dizendo, que quando você tem um coração generoso, o próprio Deus contrai uma dívida com você. É Deus dizendo, agora a dívida é minha, ou seja, eu tenho uma dívida com você, e eu não vou pagar essa dívida 1 mais 1, não, eu vou multiplicar, os juros vão ser largamente vantajosos. Então, em nome de Jesus, abra o teu coração para aprender mais sobre a palavra de Deus. O que a gente está fazendo aqui é um ato de generosidade, mas você precisa entender que por trás disso tem um princípio espiritual poderoso. Quando a gente abre o nosso bolso para abençoar, para ajudar, pega aquilo que é recurso para ajudar, né, principalmente quem precisa, Deus ele devolve isso, ele abençoa de uma forma muito poderosa, tá? Então eu estou tentando gerar essa mentalidade na igreja, em nome de Jesus, Deus vai bradar, vai dar tudo certo, e esse ano a gente vai adotar 540 crianças, você que não adotou ainda, passa no balcão da recepção, adote, pelo menos uma criança em nome de Jesus. Posso contar com você em nome de Jesus? Amém ou não? Amém. Glória a Deus, gente. Para finalizar a nossa caravana, Evo, Dubai, Abu Dhabi, pouquíssimas vagas, agora deu uma agitada aí, o povo está buscando e tal, tudo mais. Poucas vagas para a gente finalizar. A nossa viagem vai ser na primeira quinzena de junho, tá bom, de 2026. Uma viagem com 2 propósitos. Primeiro, empreendedorismo, turismo também, é claro. Nós vamos conhecer os Emirados Árabes, Dubai, Abu Dhabi. Então nós vamos passear bastante, mas não só passear, nós vamos também estudar acerca de estratégias de crescimento acelerado. Vamos entender como Dubai cresceu tanto nos últimos 30 anos. Quais foram as estratégias de Dubai? Essa vai ser minha 3ª vez em Dubai, eu fiz 2 viagens, uma como mentorado, fui para estudar, outra eu fui levar um grupo, e agora nós vamos levar um grupo de novo. Então, em nome de Jesus, não fique de fora. Se você é profissional, se você tem a sua empresa, se você quer crescer profissionalmente, você precisa fazer essa viagem, tá? Isso é um investimento para a sua vida. E depois nós vamos para Israel. A Israel muda tudo. Essa semana nós tivemos com uma pessoa que esteve em Israel. Israel está em paz, está tranquilo, está uma bênção. Então nós vamos fazer essa viagem o ano que vem. São 15 dias. Você pode parcelar em 16 vezes sem juros. É só passar no balcão da recepção e pegar maiores informações. Tá bom, gente? Vamos para a ministração de hoje em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar uma nova série. Como eu disse para vocês, nós vamos estudar nós vamos dar continuidade, como se fosse uma espécie de continuidade, na série Maldição Hereditária. Ou seja, durante as últimas semanas, nós aprendemos que o pecado, ele vai gerar legalidade, brechas espirituais, e esses pecados, eles vão abrindo essas brechas, e essas brechas vão alcançando gerações em gerações. Né? Eu disse no início da série Maldições Hereditárias, né, que existe corrente teológica que diz que não tem maldição, uma outra corrente diz que tem maldição. Então são correntes teológicas que não buscam um equilíbrio através da palavra de Deus e ficam ali se degladiando entre si. Então eu trouxe o conceito da transmissão automática de culpa também, né, e a gente consegue provar através da Bíblia, se eu quiser ser tendencioso, que sim, existe maldição, ou que não existe maldição. Só que ao longo da minha jornada espiritual, bíblica, de estudo, eu decidi desenvolver uma mentalidade equilibrada. Eu decidi olhar para a palavra de Deus e deixar ela falar o que ela quer falar, e não o que eu quero que ela me diga. Nós temos esse costume, muitas vezes, de olhar para a palavra de maneira tendenciosa e querer que a palavra fale aquilo que a gente quer ouvir, ou aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente acha que é certo, conforme a corrente teológica que a gente vai desenvolvendo e vai estudando. Mas eu decidi deixar a Bíblia falar o que ela quer falar para a gente. Então nós precisamos ter essa mentalidade equilibrada, nem 8 e nem 80. A gente tem que ter ali um meio termo, um equilíbrio, para que a palavra de Deus venha falar conosco. Então nós estudamos acerca da maldição hereditária, nós estudamos acerca da maldição original, que entrou por meio do pecado original, do pecado de Adão. Depois Abraão vem e quebra isso com obediência. Só que o próprio Abraão, que quebra a maldição, ele também acaba iniciando, né, uma outra maldição por conta da mentira. Ele mente por conta da sua esposa, ele diz que é irmã quando ele vai entrar no Egito. Então aí ele começa a gerar uma outra legalidade. Então o mesmo homem que ele rompe com a maldição original, que é a maldição do trabalho penoso, a Bíblia diz que quando Adão peca, Deus ele amaldiçoa a terra. Na verdade, esse amaldiçoar a terra
É Deus amaldiçoando o homem que pisa na terra, e agora aquela terra que recebe a pisadura de um homem amaldiçoado, essa terra ela vai produzir espinhos e abrolhos. Né? Em outras palavras, quer dizer que essa terra vai dificultar o trabalho do homem. Tira um pouquinho do meu retorno, Serginho. Essa terra vai dificultar o trabalho do homem. Vai fazer com que o homem plante, mas não colha todos os frutos das sementes que ele mesmo plantou. Essa é a maldição original. Você tinha tudo na mão, Deus deu uma ordem, não coma apenas daquela árvore, mas coube ao homem, né, pecar, desobedecer, e por isso inicia-se uma maldição. Essa maldição é quebrada em Abraão, quando Deus diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão não questionou, simplesmente obedeceu, fez conforme a vontade de Deus, e a partir dali ele é abençoado por Deus. Só que, na jornada dele, ele decide contar uma mentira. E essa mentira vai abrir uma brecha, né? E essa brecha ela vai se perpetuando de geração em geração. A mesma mentira que Abraão conta, 100 anos depois, Isaac, ele cai na mesma mentira, né? por medo, falando que a esposa não era esposa, que a esposa era irmã, com medo de morrer e tudo mais. Ou seja, a mesma mentira alcança o filho 100 anos depois. Depois a gente vê Jacó ali envolvido em mentira, e a gente vê Esaú afrontando o pai, e a gente vai estudar como a gente estudou a história. Tem alguma coisa ruim aqui, tá muito forte aqui para mim o retorno. Tenta tirar um pouquinho, que está dando um eco aqui. E aí a gente vê essa história se perpetuando de geração em geração, até chegar em Jesus. Aí Jesus, ele vem e ele quebra toda essa maldição. Então a gente compreendeu as maldições hereditárias, e a gente entende que isso não são simples repetições de comportamento. Muita gente acha que é só a repetição de comportamento, é um comportamento aprendido. Por isso que eu digo, uma visão equilibrada, né? Tá ruim, gente, tá horrível isso aqui. Tá com muito eco, muito eco. Eu não vou conseguir ir até o final não, senão daqui a pouco vai dar ruim isso aqui. Eu vou tentar ir falando aqui, qualquer coisa eu vou pedindo para vocês arrumar, tá bom? Onde eu estava, gente? Tinha alguém comigo aqui ou não? Jesus foi e quebrou todas as maldições, ok? Então, em Jesus, toda maldição, ela é quebrada, tá bom? Então, maldição hereditária não é comportamento aprendido, são duas coisas diferentes. Esses dias eu vi um vídeo de um menininho que me chamou muita atenção, um menino de 6 anos de idade, e ele falando, eu falei, gente, esse menino é um negócio diferente. Ele diz que vai ser médico, e já tem uma corrente espírita dizendo que ele é a encarnação de um médico que morreu e não sei o que das quantas. Mas o menino, ele é tão bom, ele é tão inteligente, ele fala assim de uma maneira tão sabe, coesa, tão boa, e estão dizendo que ele já é a encarnação de um médico que morreu e tal. Gente, eu até, na hora que eu vi esse vídeo, eu falei para a pastora Vanessa, eu falei, isso aqui é literalmente aquilo que eu falo acerca de herança espiritual. Esse menino pode estar, sim, debaixo de uma herança espiritual. Gente, tá horrível, acho que vou pregar sem microfone. Tá péssimo. Alguma coisa mexeu aí que tá horrível aqui para mim. Tá muito agudo no meu ouvido, e eu não sei se eu vou conseguir ir até o fim falando aqui não. Vocês estão me ouvindo bem aí? Aí para mim aqui o negócio tá ruim. Tenta tirar todo o meu retorno para ver. Tira o retorno, porque aí eu vou ver se melhorar aqui. E esse menino, ele tá literalmente, na minha opinião, debaixo de uma herança espiritual. Então, ali é uma espécie de herança espiritual. Só que para a linha espírita, é como se ele fosse uma encarnação de alguém que morreu e reencarnou nele e tudo mais, tá bom? Só que nós não entendemos isso, nós não acreditamos nisso. Agora, sim, melhorou um pouco, deixa assim, existem memórias espirituais. Por exemplo, tem gente que nasce com habilidades que nunca estudou, já são habilidades naturais. Tem gente que tem habilidades naturais e tem gente que carrega memórias espirituais, memórias aprendidas de alguém lá atrás. Então, um vô, um bisavô, um tio, alguém que vai chegar ali e essa criança vai aprender o mesmo ofício, a mesma profissão, tocar um instrumento, como se fosse um exímio instrumentista, mas que nunca passou por uma aula, que nunca fez nenhum tipo de aula, né? Então, a gente tem que procurar entender isso da melhor maneira possível, né? Padrões espirituais vão se perpetuar na vida das pessoas, da família, até que alguém decida romper isso pela obediência e pelo sangue de Jesus. Como é que se rompe com padrões espirituais herdados? Através da obediência, se libertando do pecado, andando em obediência à palavra de Deus e
entendendo que o sangue de Jesus vem para nos libertar. O sangue de Jesus nos liberta e o que mantém livre é o nosso comportamento. Está claro até aqui? Meninos, está muito ruim hoje. Não sei o que está acontecendo aqui, mas tá... Me dá o microfone da pastora para ver se vai. Não sei se a igreja está mais vazia, está dando eco. Vocês tiraram aqui desse lado? Ou não? Devolve esse lado aqui, coloca aquele lado. Pode ser que esteja vindo o retorno só do lado direito e o lado esquerdo está vazio, então por isso que está me dando esse... Ó, segura assim. Voltou aqui? Colocou aqui? Deixa assim. Eu acho que é isso. Porque o que acontece? Nós temos dois lados aqui da igreja. Então, esse lado, o som ele tende a reverberar. Ele bate e volta. Está vindo tudo do lado direito e o lado esquerdo estava mudo. Agora eu estou conseguindo ouvir os dois lados. Coisa de pastor, gente. E de pastor chato, que nem o pastor Vitor. Tá tudo bem, tá bom? E eu me perdi de novo. Sangue de Jesus tem mais poder. Orem por mim. Aonde eu estava? Tem alguém comigo aqui nessa igreja? Onde eu estava, Amanda? Fala. Não, que menino, irmã? O menino estava lá atrás, já foi o menino. O menino já foi, tem 3 horas. Agora vai dar bom, em nome de Jesus. A gente rompe a maldição hereditária pela obediência e pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos liberta e o que nos mantém livre é a nossa obediência. Então isso aí tem que estar na tua cabeça, ok? Em nome de Jesus. Para você entender o que nós vamos estudar a partir de agora, o sangue de Jesus te libertou, ou seja, o ato de Jesus na cruz do Calvário te libertou. Agora, para te manter livre, é a sua obediência, ok? Porque as suas escolhas, o seu livre-arbítrio pode te fazer voltar para a escravidão, para debaixo da maldição. Então, o sangue de Jesus quebrou toda a maldição. Você está livre. Agora, para você se manter livre, você precisa se manter em obediência e longe do pecado. Ou seja, você tem que decidir. A decisão é romper com o pecado através da obediência, tá bom? Então, a cruz, ela não apenas cancelou o pecado. A cruz vai encerrar o ciclo de maldição na vida do homem. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Ele vai entrar numa linhagem humana totalmente corrompida ao longo dos anos, mas ele não carrega na sua essência a contaminação. Nós aprendemos isso, a descendência de José, a descendência de Maria. Então, ali no Calvário, ele vai tomar sobre si a maldição de várias gerações antes dele. E quando ele diz, está consumado, o que está consumado? Jesus ali, ele nos libertou do cativeiro, da opressão maligna, nos deu liberdade para que nós pudéssemos viver e acessar o que ele chama em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, aquilo que era condenação se tornou agora redenção, Jesus nos redimiu, e o que era escassez agora se tornou acesso. Então, aquilo que nós não tínhamos acesso, por meio de Jesus nós temos. Acesso ao quê, pastor Vitor? A realidade do reino de Deus. É o que Jesus veio ensinar e que foi muito mal compreendido por muitos. Agora, a cruz, ela não foi o ponto final. Muitos entendem a cruz como o ponto final. A cruz, na verdade, foi o ponto de partida. Então, a cruz encerra um ciclo, mas inicia o acesso. Por quê? Porque o propósito de Deus nunca foi apenas nos livrar da maldição. Se Deus nos livra da maldição, a gente não acessa a realidade do reino de Deus. Qual é o grande propósito de Deus? Restaurar o homem, ou melhor dizendo, restaurar ao homem a capacidade de manifestar a bênção na sua essência. Então, o propósito de Deus não é único e simplesmente nos libertar da maldição. Não, Deus ele nos restaurou para que nós pudéssemos manifestar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Entenda isso, gente. A libertação é o que Deus faz por você. Deus faz por você. E a manifestação é o que Deus faz através de você. Ou seja, Deus, ele derrama bênçãos sobre a sua vida para que a glória dele seja manifesta. A Bíblia diz que o homem é a coroa de Deus, assim como a mulher é a coroa do homem. Então Deus, ele manifesta as bênçãos, e quando você vive uma vida abençoada, gente, é diferente de uma vida próspera. Apesar que você já entendeu que prosperidade é diferente de só ter dinheiro no bolso. Prosperidade vai muito além do que ser uma pessoa rica. Tem muita gente rica de finanças, de dinheiro, mas que não é uma pessoa próspera. A prosperidade abrange, por exemplo, uma pessoa próspera,
a Bíblia tem vários conceitos sobre prosperidade. Um deles é vida longa, shaya, vida longa. Vida longa significa uma pessoa próspera. Uma pessoa que vive muitos anos é uma pessoa próspera. Agora, muitos anos, não vivendo muitos anos doente, vegetando, é vivendo, entendeu? Vivendo uma vida, desfrutando da vida. Como Salomão diz, né? É quão bom que o homem desfrute do fruto do seu trabalho, possa desfrutar do fruto do seu trabalho. Então, a libertação é aquilo que Deus faz por você. A manifestação do reino é a bênção de Deus sobre a sua vida, ou seja, é Deus fazendo através de você. Vamos entender esse conceito aqui. Na série Maldições Hereditárias, a gente aprendeu que Jesus nos libertou de toda... Participa comigo, de toda... Agora a gente está livre. Só que agora a gente está livre da maldição, mas a gente precisa manifestar a bênção de Deus. As bênçãos que foram liberadas por Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos aprender a trazer à existência o que o céu já decretou ao nosso respeito. Nós precisamos aprender a trazer à existência aquilo que o céu decretou ao nosso respeito. Domingo eu ministrei sobre o tema Povo Abençoado. Quem estava aqui domingo? E no domingo nós aprendemos que nós carregamos o que na nossa essência espiritual? Diga, DNA de Deus. O DNA de Deus. O que isso é, gente? Significa que dentro de nós existe tudo o que nós precisamos para viver uma vida plena e abundante. Lembra do conceito que eu prego? Eu falo isso aqui toda hora. Nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito. No nosso espírito, Deus ele já conectou tudo o que nós precisamos para viver uma vida completa. Uma vida satisfeita, uma vida plena e uma vida abundante. Ou seja, o nosso espírito, segundo Mateus 26:41, está pronto, mas a carne é fraca. Pronto para quê? Para o cumprimento do teu propósito de vida e existência aqui na terra. Então Deus, ele colocou uma bênção sobre o teu espírito, e sobre o seu espírito você realiza o seu propósito. O seu propósito não tem a ver com a tua parte física, sensorial, e nem com a tua parte emocional. O teu propósito está ligado ao teu espírito. Existe uma batalha, o apóstolo Paulo nos ensina acerca dessa batalha, ele diz assim, o mal que eu não quero fazer é o que eu faço, e o bem que eu quero fazer eu não faço. O que ele está dizendo? Que existe um conflito interno entre espírito e carne, lutando o tempo inteiro, e no meio do caminho ali tem a alma, que é a sede das nossas emoções, sentimentos, a nossa psique. Então existe uma batalha, nós contra nós mesmos, a carne gritando pelas coisas da carne, o espírito clamando pelas coisas do espírito, porque o espírito sabe que você não está aqui de passeio, ou a passeio, você está aqui para o cumprimento de um propósito nessa terra, o seu espírito sabe disso. Agora, o problema é que você precisa entender uma coisa, essa batalha, ela é vencida pela área que é melhor nutrida. Então, se você nutre mais o teu espírito, automaticamente, você está fortalecido no espírito. Se você nutre mais a tua carne, você está fortalecido na carne. Aquele que você deixa de nutrir, se enfraquece e perde a batalha. É simples assim. Então, quando você vai deixando a sua vida de oração de lado, a sua vida de consagração de lado, quando você vai deixando a sua vida espiritual de lado, quando estar num ambiente como esse, aprendendo a palavra já não é mais tão importante, você está enfraquecendo o teu espírito. E em contrapartida, teu espírito está fraco, a tua carne está gritando, está te impulsionando para as coisas da carne. Então a cruz, ela não apenas nos libertou de maldições, a cruz nos reconectou com a nossa essência divina. Ou seja, o nosso espírito é conectado com Deus. O pecado rompe essa ligação, o pecado quebra essa conexão. Então a cruz vem para eliminar a maldição e nos conectar com Deus. Então, conectados em Deus, nós estamos debaixo do reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós precisamos entender que essa herança e essa co-herança, ela é uma manifestação espiritual na nossa vida física. Então, nós precisamos ter essa transformação de mente, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, nós precisamos viver essa transformação na mente, e aprender a nutrir, aprender a nos mover pelo Espírito, para que a gente possa viver as bênçãos que estão conectadas no nosso espírito, na nossa parte física. Então a cruz nos liberta das maldições e nos reconecta com a essência de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ela está afirmando que nós estamos capacitados,
e também autorizados para viver debaixo da bênção de Deus. Ou seja, por meio de Cristo nós estamos capacitados e autorizados a viver as bênçãos espirituais. Nós não precisamos, gente, correr atrás de bênção. Nós não precisamos viver uma vida mendigando bênçãos. Por quê? Porque a bênção já foi liberada sobre nós. Quando a gente fica, Deus me abençoa, Deus faz, é como se a gente estivesse literalmente negando o sacrifício de Jesus na cruz. Se a gente fica uma vida inteira, porque se Jesus ele veio para quebrar a maldição e liberar a bênção, liberar o acesso, se a gente não tem essa compreensão, a gente acaba fazendo o que Tiago diz em Tiago 4, pede e não recebe porque não sabe pedir. Oséias diz que o povo de Deus perece por falta do quê? A falta de conhecimento. Esse perecer significa deixar de viver. Então quando a gente fala em perecer, aponta para um deixar de viver. Você deixa de viver muitas coisas na sua vida porque você não tem conhecimento acerca daquilo. Então quando você sai desse caminho de ignorância, ignorante numa área é uma pessoa que não tem entendimento sobre aquilo. Eu sou ignorante em algumas áreas, tem coisa que eu não sei. Né? Então, ontem, por exemplo, eu estava numa reunião falando de mentoria, eu chamei o Guilherme para me ajudar, porque naquilo eu sou ignorante. Eu fiquei ouvindo eles falar ali, eu falei, sangue de Jesus tem mais poder. Um monte de termo técnico, e eu falei assim, não sei nada do que está falando aqui. Sou ignorante naquela área. Então, ignorância não é apenas um termo pejorativo. Ah, que pessoa ignorante, que pessoa rude. Então, a gente está falando que uma pessoa ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento acerca de um assunto. E é interessante dizer, porque tem muito cristão extremamente ignorante acerca do mundo espiritual, acerca da Bíblia. Né? O povo que deveria ser ávido por conhecimento nessa área é o povo que menos se importa em buscar conhecimentos espirituais. E vão deixando as coisas fluindo e fica aí pedindo coisas que não vão acontecer, porque, segundo a Bíblia, por exemplo, quando eu fico clamando por bênção, segundo a Bíblia, eu estou literalmente anulando o que Jesus fez na cruz. Ele já veio para nos abençoar. Por que eu vou ficar toda hora, Deus me dá, me dá, me dá? O que eu preciso? É gerar mentalidade de reino. É gerar mentalidade de governo. É entender o reino de Jesus, o reino de Deus. E o que falta muitas vezes para a gente é só consciência espiritual. Quer dizer, é a consciência espiritual. Não é só porque ter a consciência espiritual é um acesso. É difícil, não é fácil. A gente precisa entender que a bênção está no espírito e ela precisa ser chamada à existência no natural. Entramos aqui na matéria, na nossa aula de hoje. A bênção está conectada ao seu espírito. O que você precisa? Aprender a chamar essa bênção à existência para que você viva ela no natural. É mais ou menos assim, gente. É como se eu dissesse, como se Deus dissesse, eu já depositei tudo o que você precisa para você vencer. Agora, manifesta aquilo que você carrega. No teu espírito tem tudo o que você precisa para romper com qualquer debilidade, com qualquer área da tua vida. Então Deus, é como se Deus dissesse para a gente, ó, tudo que você precisa, eu já depositei no teu espírito. O que você precisa? Gerar consciência espiritual para manifestar o que você já carrega dentro de você. Isso é chamar à existência aquilo que ainda não existe no natural. Já existe no espiritual. Então você vai chamar à existência algo que já existe, mas não aos olhos visíveis, aos olhos humanos, a concepção do natural. Existe no mundo espiritual e está à tua disposição. É algo que você carrega e que você precisa aprender a chamar à existência. É o mesmo que esse manifestar aqui, esse chamar à existência, é o mesmo que ativar aquilo que Deus plantou na sua essência espiritual. Eu vou exemplificar isso aqui para você entender. Vamos usar o exemplo do povo que Deus tirou do Egito. Deus liberta o povo da escravidão do Egito. Foram 430 anos de escravidão. Você está cansado de ouvir essa história aqui. Agora, o grande objetivo de Deus não era só tirar o povo do Egito, era tirar o Egito do povo. O povo estava contaminado pela mentalidade do Egito. A terra prometida era o destino, mas entenda bem, era o destino geográfico de um povo. A terra prometida era destino, mas era um destino geográfico. O verdadeiro propósito era mudar a mente, era trabalhar na mentalidade de um povo que nasceu para governar, mas estava vivendo como escravo. Então a terra prometida, destino geográfico, uma boa terra, que Deus ia colocar o povo para frutificar naquela terra. O que Deus queria fazer nisso? Inserir uma consciência espiritual no povo. Então Deus vai tirar esse povo e vai gerar a consciência no campo de treinamento do povo que foi no deserto. O que Deus queria? Que eles entendessem
que eles carregavam um DNA de Deus, um DNA de governo, e um povo que carrega, na sua essência, um DNA de governo, não pode viver como escravo. Essa era a mensagem. Deus estava dizendo o seguinte, ó, vocês são governadores, vocês são os meus filhos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O que é que você está fazendo nessa condição de escravo? O que é que você está fazendo nessa condição há séculos, 400 e tantos anos nessa mesma condição? E a Bíblia ainda diz que o povo era numeroso e poderoso. Numeroso e... Mas eles não entendiam isso. E por isso eles permaneciam na condição de escravo há muitos e muitos e muitos anos. O que o Egito representava? Primeiro, um lugar de limitação para o povo de Deus. O Egito limitava o povo de Deus. O Egito aprisionava, escravizava. O povo de Deus era dependente do Egito. O povo de Deus era dependente do faraó. Ali era um lugar de mentalidade aprisionada. Ali no Egito, a ideia era o faraó, que é a personificação do inimigo das nossas almas. A gente pode pegar dois contextos aí. O contexto imediato, quando eu digo de contexto imediato, é aquilo que está acontecendo na Bíblia naquele momento. E o contexto profético, ou seja, o Egito, o faraó, de contexto imediato, era um país que aprisionava o povo de Deus. E um apontamento profético, a gente está vendo a maneira como o inimigo espiritual, ele age ao longo dos milênios. Então, o que o inimigo tenta fazer no povo de Deus? Manter distante do conhecimento. Aprisionar na falta de conhecimento. Por quê? Se o povo de Deus não conhece acerca do seu próprio Deus, é um povo que não vai ter sucesso. O que diz em Oséias 4,6? O povo de Deus. E o que diz em Daniel 8,32? O povo que conhece o seu Deus é um povo forte e muito bem sucedido. Faz sentido para você o que eu estou falando? Então, o que o inimigo quer fazer com o povo de Deus? O problema não é vir para a igreja. Eu sempre digo que o inimigo das nossas almas não tem problema nenhum que você venha à igreja. Ele não quer que você destrave a sua mentalidade de governo. Que você continue limitado. Preso aonde? Nas suas debilidades, na sua carnalidade, nos seus pecados. Porque se você estiver preso nas suas debilidades, você não acessa o governo de Deus, o reino de Deus. Jesus, ele veio para ensinar isso. Jesus, ele vai falar no Monte das Bem-aventuranças, ele vai falar, Mateus 5, 6 e 7, ele vai falar acerca, ali no Sermão da Montanha, sobre o reino, a constituição do reino. Mas a multidão não entende reino. Aí as pessoas acham que Jesus falava única e exclusivamente de uma maneira só para os discípulos entender. Não, gente, não é isso. Os discípulos interessados, Jesus revelava mais. Ou seja, quem mais busca a revelação, mais Deus se deixa revelar. Quem mais busca entendimento, mais Deus, né? Você vai ali se aprofundando em conhecimento e entendimento, Deus vai aumentando a dose. Mas para isso tem que ter interesse. Tudo que Deus quer é um coração interessado. Fala para o crente do seu lado, Deus quer um coração interessado. Interessado em aprender mais, em conhecer mais dele, buscar mais. Aí ele vai se revelando, ele vai ensinando, você vai tendo acesso. Durante 430 anos, aquele povo vive como escravo. Aquele povo estava acostumado a obedecer ordens. Aquele povo não tinha o direito de escolha. Aquele povo já não sonhava mais e também não projetava mais o futuro. Foram assim 430 anos. É interessante que eles tinham força para trabalhar, mas não tinham liberdade para decidir. Força para trabalhar. Trabalhavam, mas eles não tinham poder de decisão. As mãos deles estavam ocupadas, mas a mente estava oprimida. Então, olha só o que o inimigo faz. Mantém a mão ocupada e a mente oprimida. Porque com a mão ocupada e a mente oprimida, você também não consegue acessar reino. Trabalha. O grande erro de muita gente, eu falo isso para muita gente, não é o trabalhar muito que vai te enriquecer, não é o trabalhar muito que vai mudar a tua vida, você precisa aprender a trabalhar certo. Não é muito e nem pouco, é certo. Trabalhar certo é trabalhar estabelecendo prioridades, diga prioridades. Tem gente que trabalha muito e perde a família, porque trabalha e esquece da família. Deixa a mulher, os filhos em casa, e trabalha, daqui a pouco, cadê minha família? Perdeu a família, perdeu a mulher, perdeu os filhos.
E esse perder não quer dizer que a mulher perdeu ali a atenção da esposa, o respeito dos filhos, porque é uma pessoa que trabalha e deixa os filhos na mão de uma babá, e compra educação, e transfere educação para os outros. Então, assim, quer fazer muito e acaba esquecendo que para tudo na vida a gente tem que entender o que é prioridade. Então, o trabalhar não é muito, é certo. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça, não é o trabalhar muito que vai te enriquecer. É claro que eu também não estou falando que você tem que trabalhar pouco, porque a Bíblia também ensina. Para quem é preguiçoso, vai ter com a formiguinha, ó, preguiçoso. Aprende a trabalhar. Mas também não adianta você trabalhar e deixar a sua vida com Deus de lado, a sua família de lado, não estabelecer prioridades, né, e só viver trabalhando ali, porque isso não vai te enriquecer, isso não vai te dar acesso. Então você precisa entender que tudo é uma questão de mentalidade. Então o povo que tinha força para trabalhar, mas não tinha liberdade para decidir. A mão estava ocupada, mas a mente estava oprimida. E é nisso que Satanás quer manter muita gente, oprimida com a mão ocupada. Está trabalhando muito, não tem mais tempo para as coisas de Deus. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas ao longo dessa caminhada como pastor, as pessoas me procuram e falam assim, pastor, está difícil, acho que eu vou ter que trabalhar um pouco mais, eu faço Uber, principalmente o pessoal que trabalha com o aplicativo. Eu preciso ir para trabalhar não sei o quê, e some. Aí passa um tempo, o senhor tinha razão. Agora me afundei em dívida, agora o negócio está mais difícil, eu achei que eu ia ganhar mais, arrumei problema em casa. Então o problema nunca esteve no trabalhar muito ou pouco. A questão está em fazer as coisas certas. E fazer a coisa certa é fazer estabelecendo prioridades. Você está entendendo até aqui, em nome de Jesus? Aí, olha só, o que Deus ele começa a fazer no deserto foi literalmente revelar o que aquele povo carregava na essência espiritual deles. Então Deus estava dando uma aula, fazendo com que o povo entendesse o que eles estavam carregando na essência espiritual, mas o povo não conseguia enxergar. A libertação ela acontece em poucos dias. Então Moisés chega no Egito, faz todo um movimento ali e tira o povo. Agora, a transformação de mentalidade, ela levou uma geração inteira. Foram 40 anos. Quando Deus percebeu que naquela mentalidade daquela geração não dava mais, então Deus, ele diz, quando todos dessa geração morrer, os mais novos, eles vão acessar. Porque a mentalidade daquela geração já estava cauterizada. Eles não conseguiam mais entender aquilo que Deus queria ensinar. Deus estava querendo ensinar governo, mas a mentalidade de escravo não consegue gerar os seus próprios milagres. A mentalidade de escravo é mais ou menos assim, Deus, mais um maná, Deus, mais uma água, Deus, mais uma codorna, Deus, acaba se tornando um pedinte na fé. Não consegue gerar nem para sobreviver, porque a mentalidade já está cauterizada. A nossa maior oração deve ser, Senhor, em nome de Jesus, toca na minha mentalidade. Tem muitos assuntos na igreja, por exemplo, sempre que a gente fala acerca de finanças, dízimo, oferta, essas coisas, muita gente já torce o nariz. É uma coisa que você tem que falar assim, Senhor, eu quero aprender. E aqui nós temos um compromisso, né? Aqui nós temos um compromisso. Se você não entende o princípio, não faça. É simples assim. Se você não entende o princípio, não faça. Não venha emocionado, o pastor mandou ir no altar entregar uma oferta, não vem, aprende o princípio primeiro. Se você aprender, entender o princípio, faça com entendimento. Porque quando você faz, por fazer, para mostrar para alguém que você faz, ou mostrar para o pastor, ou para alguém, você está fazendo no automático. E esse fazer no automático não vai gerar a promessa que o princípio pode fazer e transformar a tua vida. Uma libertação que acontece rápida, mas a transformação vai levar uma geração, a geração tem que morrer no Egito e vir outra. Então o povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo, e foi justamente por isso que atrasou a promessa. A mentalidade era de escravo, e por conta dessa mentalidade, a promessa, o povo não pôde viver a promessa, muitos não puderam viver a promessa. Aí Deus ele vai tirar o povo da escravidão, mas o maior desafio era fazer o povo entender que já não era mais escravo. O maior desafio de Deus era fazer o povo entender que já não era mais escravo. Porque, gente, a promessa ela só se cumpre quando o Espírito entende o que carrega. A promessa de Deus, tem muita gente, infelizmente eu preciso dizer isso, tem muita gente que vai morrer e não vai ver as promessas de Deus se cumprindo. Tem uma música que diz, quem tem promessa de Deus não morre não, mas a Bíblia não diz isso.
Tem muita gente que vai morrer e não vai ver a promessa de Deus se cumprindo. Por quê? Porque não vai destravar a promessa na mentalidade. A promessa se destrava onde? Na mentalidade. Então você pode carregar promessas extraordinárias sobre a tua vida. Se você não aprender a chamar a existência, você não vai viver a promessa. Eu vou repetir. Você pode carregar uma promessa extraordinária sobre a tua vida. Deus já pode ter usado um profeta, Deus pode ter revelado em sonho, Deus pode ter falado coisas extraordinárias para você. Mas se você não aprender a chamar a existência, você não vai viver a promessa. O povo de Deus, no deserto, não soube chamar a existência a promessa de Deus, e por isso muitos não pisaram na terra prometida. Então a promessa, você precisa entender isso, você tem que aprender a chamar a existência, senão não vai viver promessa. Infelizmente, não estou falando isso para te desencorajar, essa é uma verdade. Não adianta eu te iludir, não, você vai viver a promessa. Nós, há alguns anos atrás, nós éramos de uma igreja, e nós levantamos um clamor. Qual foi o filho da cantora que faleceu? O filho da cantora Eichla. Nós éramos da igreja do pastor Jairo e da pastora Cassiane, e eles eram muito amigos da Eichla e tal, e o menino dela carregava uma promessa extraordinária, e ele faleceu. E naquela época, eu lembro que eu ainda mais novo, né, estudando teologia, eu falei, mas esse menino tinha uma promessa, por que esse menino morreu? Ele carregava uma promessa e tal. E a gente vai lembrar da música, quem tem promessa de Deus não morre e tal, e não sei o quê. A promessa de Deus, ela vai fazer sentido se você aprender a chamar ela a existência. Chamar a existência é você que tem que fazer. Destravar as promessas de Deus para a sua vida, é você que tem que fazer. Você tem que destravar na tua mente, aprender a chamar a existência, a trazer para a prática algumas atitudes que vão fazer com que o mundo espiritual venha se manifestar no mundo físico ao seu favor. Então essa jornada pelo deserto não era só um caminho físico, era um processo espiritual. Então Deus estava ensinando algo ali para eles. Deus estava mostrando que a terra prometida não seria dada a um povo que ainda pensava como cativo, como escravo. Sabe por quê, gente? Porque quem tem mentalidade de governo, quem não tem essa mentalidade de governo, se torna escravo mesmo morando em terra livre. A terra prometida, mais adiante, o povo com aquela mentalidade de escravo, a terra seria invadida e eles seriam colonizados, escravizados por qualquer outro povo ali do lado. Porque eles não tinham mente para governar, a mentalidade era de escravos, a mente estava cauterizada. E por isso que o tempo de deserto foi tão longo. Não porque Deus quis atrasar a promessa do povo, não. Tem muita gente que cobra de Deus, viu? Ó, em nome de Jesus, você já está aprendendo aqui, né? Deus, o Senhor prometeu, por que não cumpre? A culpa não é dele, filho. Se ele prometeu é porque já existe, essa já é uma realidade espiritual. Se Deus falou, a Bíblia diz que Deus, pela palavra, Ele forma as coisas, não é isso? Se Deus falou, está falado, está feito, está formado. E agora, pastor, o que eu faço? Eu chamo a existência. Já existe. Se Deus falou, a promessa já existe, quer dizer que no mundo espiritual aquilo já é uma realidade. Agora cabe a nós destravar a mentalidade para chamar a existência. Está entendendo isso, crente? Em nome de Jesus, que é ouro para a sua vida, em nome de Jesus. Aprende essas coisas, anota tudo isso aí, em nome de Jesus. Então Deus não estava querendo atrasar a promessa. Na verdade, aqui é o povo que não conseguiu amadurecer para manifestar a promessa. O que a Bíblia fala? Que quando o menino ainda é menor de idade, ele não tem condição de acessar a herança, porque ele não tem a maturidade necessária para herdar aquilo que é dele por direito. Isso cabe para nós. Se a gente não tem a maturidade para entender a promessa, para chamar a existência a promessa, a gente não herda a promessa. Aí esse povo murmurava, esse povo reclamava, esse povo pedia sinal, esse povo vivia esperando algo que viesse de fora, quando o próprio Deus estava tentando despertar o que já estava dentro. Fala com o povo que está do seu lado aí, com o irmão que está do seu lado, fala assim, ó, Deus está te despertando para algo que está dentro de você. Já está dentro de você. Está entendendo isso ou não? Fala assim para a pessoa do seu lado, tudo que você precisa para viver uma vida plena e abundante já existe e está dentro de você. Entendeu? Já existe e está dentro de
você. O que você precisa fazer? É isso aí. É despertar a sua consciência espiritual para chamar à existência aquilo que já existe, que já está conectado em você. Você agora precisa chamar à existência. Não é Deus me abençoa, já está abençoado. Tudo que você precisa para viver uma vida de paz e prosperidade, uma vida abençoada, uma jornada próspera, já existe. Já tá. A pastora Jo, uma vez, ela falou algo que tem muito a ver com isso. Ela conjecturou assim, que o mundo espiritual é como uma árvore bem bonita e lá tem os seus frutos. Os frutos estão lá. A gente precisa aprender a ir lá e colher o fruto da árvore. É basicamente isso. Já existe, já está à disposição, agora você precisa aprender a chamar à existência o que já existe ao seu favor. E para chamar à existência, primeiro é despertar a sua consciência espiritual. É como se Deus dissesse assim, você já carrega a bênção, agora você só precisa tomar consciência do que você tem. Só que o que acontece? O povo insistia em pedir maná, o povo insistia em pedir água, em pedir direção, em pedir segurança, quando o céu estava esperando deles uma resposta de fé e maturidade. O céu estava esperando uma resposta de maturidade, e eles estavam pedindo por maná. Aí não dá, né, gente? Aí a coisa fica amarrada mesmo. A mente deles ainda era uma mente de escravo. E quem pensa como escravo sempre vai depender de milagre para sobreviver. Preciso te dizer umas verdades. Quem pensa como escravo sempre vai depender de milagre para sobreviver. Enquanto quem tem mentalidade de governo manifesta milagres para governar. É Deus fazendo coisas que a pessoa nem entende. Fala assim, a mentalidade de governo faz a pessoa botar o pé onde não tem caminho. Isso não é atitude de gente inconsequente. É claro que você vai guiado pela fé. E guiado pela fé e com coragem, com mentalidade de governo, você põe o pé e Deus põe o caminho. Não é atitude inconsequente. Gente que, poxa, não tem condição de fazer uma coisa e sai fazendo na loucura. Não é loucura, é mentalidade. Então, é consciência espiritual e destravar a mentalidade de governo. O deserto para o povo de Deus foi o campo de treinamento de identidade do povo. Deus queria revelar a identidade para aquele povo. O Egito condicionava o povo à escravidão, gerando uma nova identidade. O que Deus queria? Mostrar que a provisão não estava mais na mão de Faraó. O povo ficava escravizado porque dependia da cebola do Faraó. De um quartinho para dormir. Então estava ali porque dependia da provisão que vinha da mão do Faraó. E tudo que o povo precisava já estava conectado neles. E Deus estava tentando despertar essa consciência. Era hora de chamar a existência, era mais ou menos assim, dá um grito de liberdade. Alguém gritou, e por isso Deus interferiu no processo e enviou Moisés para libertar aquele povo. E Deus estava tentando ensinar aquele povo, o que você precisa não está na mão do faraó. O que você precisa, agora é para você aqui, para a gente, ok? Não está na mão do governo. O que você precisa está dentro de você. Aí você está olhando para fora, olhando para tudo, mas esquece de olhar para dentro. Você vai buscar fora tudo o que você quer, o que você precisa, está buscando fora e não está encontrando. Sabe por quê? Porque não está fora, está dentro. Está conectado no teu espírito. Tudo o que você precisa para desenvolver uma vida de prosperidade, um casamento, sabe, um ministério, um propósito, já está dentro de você. Aí você está esperando para o ambiente externo manifestar algo que já está dentro de você. É isso que Deus está ensinando. O povo estava olhando para Faraó, achando que ele podia ser benevolente, mudar a vida do povo. E Deus, não, meu filho, não é o Faraó, é você. Tudo que você precisa está dentro de você. O que eles carregavam em Deus era o suficiente para sustentá-los e fazê-los prosperar em qualquer terra. A terra prometida era só um espaço geográfico. Era uma terra boa que Deus, eu gostei dessa terra, vou levar vocês para lá. Mas sabe o que Deus estava dizendo? Gente, em nome de Jesus, entende isso aqui. O que vocês carregam na essência espiritual de vocês é o suficiente para sustentar você onde você pisar. A terra que você pisar, é por isso que eu digo, o homem amaldiçoado pisa numa terra boa, a terra fica ruim. O homem abençoado pisa numa terra ruim, a terra fica boa. O homem abençoado, ele pisa numa terra que não dá fruto e a terra começa a produzir. A mesma mão, uma mão abençoada planta na mesma terra. A terra de quem tem a mão amaldiçoada não dá fruto. Mas a de quem tem a mão boa, dá fruto. Tem gente que fala assim, nossa, a pessoa tem a mão boa para plantar. É uma pessoa abençoada.
É isso que Deus estava dizendo aqui para esse povo, e tentando ensinar. O que você carrega dentro de vocês é o suficiente para sustentá-los. Em qualquer terra que você pisar, meu filho, vai ser em Canaã, vai ser no Egito, vai ser onde você quiser. Pisou, é abençoado. Lembra do que eu sempre digo? A bênção não está na terra, a bênção está no povo. A bênção está na pessoa, Deus conectou a bênção naquela pessoa. Aí Deus vai conduzir o povo para uma terra boa, mas a terra só é fértil porque o povo abençoado está pisando nela. Pode pisar no pior lugar. Esses dias a professora de inglês estava falando sobre que ela estava fazendo uma caminhada, e ela foi num lugar muito sujo, e daquele lugar sujo nasceu flores bonitas. Aí ela até comentou comigo, ela falou: nossa, pastor, eu estava num lugar, eu lembrei do Senhor. Eu falei: por quê? Porque o Senhor diz, né, que um homem abençoado, ele produz frutos até numa terra amaldiçoada. Eu estava fazendo uma caminhada, passei num lugar que era um lixão, mas tinha ali umas florzinhas, eu não lembro se era violeta, que flor que era, roxa, um negócio bonito assim e tal, no meio da sujeira. Esse é o homem abençoado. Ele pode pisar numa terra ruim, amaldiçoada, uma terra estragada, vai dar fruto, porque a bênção está sobre ele. Deus conectou a bênção em você. Fala para o crente do seu lado que você é profeta. Deus conectou a bênção em você. Chama a existência, meu filho, minha filha, em nome de Jesus. A promessa era geográfica. Atenção, isso aqui que eu vou te falar agora. A promessa é geográfica, mas a prosperidade era espiritual. Ai, eu tenho chamado para as nações. Meu filho, para qualquer lugar que você for, você carrega uma promessa espiritual. Tem gente que precisa mudar de país para tentar prosperar. Gente, aonde você pisar vai ser próspero, porque a bênção está na sua essência espiritual. Não tem a ver com terra. Não, porque eu vou para tal lugar, porque em tal lugar... Eu vou falar um negócio para você. Não tem a ver com a terra. Tem a ver com você, tem a ver com o que você carrega. Não, eu vou para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos o dólar é não sei o quê e tal. Não tem a ver com a terra, tem a ver com o que você carrega. Se você é abençoado, você prospera no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, na China, no Afeganistão, onde você quiser. O abençoado, ele não precisa de terra para prosperar. Ele prospera porque o que está conectado nele é o que produz a prosperidade. A terra é só a consequência. A terra vai gerar o fruto para o abençoado. É só isso. É só isso. Você vê que o povo faz um movimento externo. Na nossa geração, o povo faz um movimento externo buscando a prosperidade que já está dentro dele. O difícil é você se conectar com o que está dentro de você. Não valoriza. Porque, aquilo que é mais importante para a gente, do nosso ser, tricotômico, tripartido, deveria ser o nosso espírito. Ok? Por quê? Eu vou te provar. A Bíblia diz que quando a gente morrer, todo mundo um dia vai morrer, a não ser que Jesus volte antes. Aí ele arrebata a gente não passa pela dor da morte. Mas, na hora da morte, o que acontece? O corpo físico vai para a terra, volta para o pó. Ok? Do pó ele é tirado, do pó ele volta para o pó. A alma faz o quê? Se desfaz, acabou. Sumiu. Toda a inteligência que você buscou ao longo da sua vida vai desaparecer assim, como um sopro. O que vai sobrar de você? A tua parte mais importante, o teu espírito. É aquilo que você menos dá valor. É onde está conectado às bênçãos do Senhor. É onde está o teu destino. É onde está o teu propósito. É onde está a razão da sua existência. É no teu destino. No seu espírito está o seu destino. E é justamente nessa área que muitas pessoas dão nenhum ou pouco valor. Está entendendo isso em nome de Jesus? Então, olha só, uma promessa geográfica, mas a prosperidade era espiritual. A promessa estava sobre a terra, mas a prosperidade estava sobre o povo, que ia ocupar aquela terra. O povo ia ocupar Canaã, e Canaã se tornaria uma terra próspera. Um povo que carrega um DNA de Deus, torna bendito o lugar que ele pisa. O povo que carrega um DNA de Deus, consegue transformar qualquer lugar. Agora, qual é o problema? O problema é que sem consciência espiritual, o povo continua dependendo do que vê.
continua dependendo do que é externo, do que é natural. Esse povo não entendia que o propósito de Deus não era apenas libertar da escravidão. O propósito de Deus era, literalmente, ativar a capacidade de criar, governar e manifestar o reino. Fala comigo, criar, governar e manifestar o reino. Deus não estava tirando o povo da escravidão só para falar, pronto, tirei vocês de escravo. Agora eu quero gerar capacidade para você criar, governar e manifestar o reino de Deus. É aqui, literalmente, que entra o princípio, chamar a existência. Deus queria ensinar o seu povo a parar de esperar pelo milagre e começar a gerar milagre. É isso que Deus queria. Para de esperar pelo milagre e vamos começar a gerar milagre. Eles haviam sido libertos, mas ainda não tinham aprendido a manifestar no natural aquilo que Deus já havia liberado no sobrenatural. E é isso que o Espírito Santo vai nos ensinar, em nome de Jesus, nas próximas quartas-feiras. Quem é livre em Cristo, não espera acontecer, porque manifesta o que já carrega. Chamar a existência é manifestar aquilo que você carrega na sua essência. Chamar a existência é manifestar aquilo que você carrega na sua essência. Romanos 4, 16 ao 25 diz assim, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu os constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, coisa que não existem, como se já existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, diga, sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava com cerca de 100 anos de idade, e que também no ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Fala para o crente do seu lado, Deus é fiel e poderoso para cumprir o que ele prometeu. O texto diz, em consequência, isso também lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, mas também para todos nós, a quem Deus creditará justiça, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Sabe o que é Romanos 4, gente? Uma revelação sobre o poder da fé. Romanos 4 revela o poder da fé. A fé é a capacidade que Deus nos deu para transformar realidades espirituais em manifestações visíveis. Pela fé você consegue tornar o impossível impossível. Paulo aqui ele vai usar Abraão como um modelo de alguém que entendeu o princípio da promessa. Ele está dizendo assim, esse Abraão entendeu a promessa. E por isso que Paulo está falando de Abraão. Aí quando ele diz assim, chamar a existência as coisas como se já existissem, o que ele está dizendo aqui? Significa que para Deus a realidade espiritual vem antes do material. A realidade no espiritual vem antes do natural. Por isso eu falo, tem muita gente cansando, vivendo uma vida no natural e não vive aquilo que Deus chamou para viver. Por quê? Porque está trabalhando no natural. Não aprendeu a colocar o material para trabalhar a favor do espiritual. Onde é que sua vida vai destravar? Na sua consciência de que você tem que olhar para o reino do Espírito como a base da tua vida. A consciência de que o reino do Espírito deve ser a sua maior prioridade de vida. Você tem que aprender a construir a sua vida através daquilo que é espiritual, ou seja, através do reino de Deus. Priorize a Deus e a sua justiça e Mateus 6,33, priorize, pois, Deus em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas, está aí, pronto, simples. Vocês dão risada, né?
coloca Deus em primeiro lugar. Só que esse colocar Deus em primeiro lugar vai depender de constância, disciplina. Então não fica pensando que é assim, vou colocar Deus em primeiro lugar 3 dias da minha vida e quero viver o reino. É colocar Deus como prioridade e continuar priorizando. E continuar priorizando. E continuar priorizando. Aí você vai colhendo, você vai experimentando, você vai vivendo e continua priorizando e vai vivendo. Não é fácil, não é simples, porque tem que despertar a consciência, ok? Desperta a consciência e começa a priorizar o reino. Aí vem retaliação do inferno, aí vem resistência espiritual. É assim, gente. Não é fácil. Vem luta, vem dificuldade, vem problema, e você continua priorizando o reino de Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, entendendo o seu propósito, priorizar o reino acima de todas as coisas. Fácil não é. Mas a gente precisa entender, destravar essa mentalidade, sair dessa concepção do natural para viver o espiritual. Esse é o chamar à existência. Toda a realidade física primeiro acontece no espiritual. O mundo físico é uma cópia daquilo que existe no mundo espiritual. Entenda bem. A tua realidade depende do mundo espiritual. Por isso, eu quero chamar a tua atenção a olhar para o mundo espiritual como a sua maior prioridade, a priorizar mais a tua vida no espírito, a pensar mais no seu ser espiritual, não ficar pensando só no seu ser físico e emocional, na sua alma. Olhar mais para aquilo que é a parte mais importante da sua vida. Aqui no mundo natural, as coisas precisam primeiro existir para depois ser declarada. Então, por exemplo, para você dizer que você tem um carro, primeiro você precisa comprar esse carro aqui na terra, não é assim? Você vai numa loja, você compra o carro e você fala, agora eu tenho um carro. No reino é diferente. Elas primeiro são declaradas para depois existir. É inverso. Por isso que eu digo que o reino da terra e o reino dos céus andam na contramão um do outro. O que é bom para o reino do céu é ruim para o reino da terra. E o que é bom para o reino da terra é péssimo para o reino do céu. Por que Abraão é chamado o pai da fé? Simples, porque ele decidiu crer, mesmo quando tudo gritava ao contrário. Tudo estava dizendo que era o contrário. O texto diz assim, contra toda esperança e em esperança ele creu. Parece confuso isso, né? Mas eu vou te explicar. Sabe o que acontece aqui? Quando não tinha mais motivos para ele crer e acreditar, ele decidiu continuar acreditando. Não tem mais motivo. Gente, eu não consigo, não tem mais o porquê. Peraí, tem sim. Eu vou continuar acreditando até o fim. Ele olhava para o corpo dele, já não tinha mais vigor, era um idoso. Olha para a esposa dele, uma mulher também já avançada de idade, estéril, mas ainda assim ele dizia, Deus é poderoso e vai cumprir o que ele prometeu. Você pode declarar isso? Deus é poderoso e vai cumprir aquilo que ele prometeu, e eu vou continuar crendo nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é um princípio que chama a existência. A fé, ela não nega a realidade, mas a fé se recusa a ser dominada pela realidade. Existe um confronto, fé e realidade. A tua realidade vai confrontar a tua fé, o tempo todo. A tua realidade vai confrontar a tua promessa, o tempo todo. Mas você precisa se recusar a ser dominado pela realidade. Quando você olha para o teu casamento, seu casamento está aquela coisa, aquela luta. Aí você vem para o culto, aí você recebe uma palavra de Deus, aí você fala, não, agora meu casamento vai romper. E você chega em casa, só confusão. Aí você vai olhar e vai falar assim, eu rejeito ser dominado por essa realidade. Eu vou viver aquilo que Deus declarou para a minha vida. Uma maneira de chamar a existência é profetizando a palavra. Eu vou te ensinar na prática isso ainda, tá bom? Mas já tô adiantando aqui. Uma maneira de chamar a existência é profetizando a palavra. A Bíblia diz que a tua boca tem o poder de vida ou morte. E tem muita gente que usa o poder da língua para profetizar morte e não vida. E não usa isso de forma consciente, às vezes até de forma inconsciente. Amaldiçoa o filho, amaldiçoa o marido, amaldiçoa a esposa, amaldiçoa tudo. O trabalho, nada presta, é uma desgraça. É você que está declarando aquilo. Você está chamando a existência aquilo. O meu marido é um chucro, é um ogro, é um não sei o quê. A minha esposa é não sei o quê. Você está usando o poder da tua língua. A Bíblia diz que nós carregamos uma essência profética. Essência profética é que nós podemos declarar palavras e chamar a existência aquilo que a gente está declarando. Eu posso pegar uma pessoa que é
uma pessoa tribulada, uma pessoa difícil, e começar a profetizar, um servo de Deus, e não sei o quê, e você vai profetizando coisa boa, daqui a pouco aquela pessoa está mudando a sua forma de agir, porque você está chamando a existência, através do poder das palavras. Quando Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos, a primeira pergunta foi, e aí, filho do homem, poderá esses ossos voltar a viver? Aí o profeta, que foi chamado para profetizar, ele fala, eu não sei, só o Senhor sabe. Não era a resposta que Deus queria ouvir. Deus queria atitude, diga atitude. Deus já queria ele falando, vou falar agora. Sabe, de vez em quando a gente tem que ser meio Elias, meio doido assim, ó. E vou falar em nome de Deus não vai chover. Aí Deus, gostei desse maluco. Aí, quem mandou ele falar em nome de Deus? Ele foi lá, ó, agora não vai chover até que eu dei a segunda ordem. Deus, gostei desse cara, ele comprou a minha briga. Aí Deus chega em Ezequiel e fala, e aí? Deus estava falando assim para ele, vai filho, pode voltar a viver. Eu fico imaginando assim, sabe? Fico pensando na história. Era para aquele irmão levantar a mão e falar, ossos, levanta, e anda, e dá um comando ali, não sei. Aí ele, eu não sei Deus, só tu sabe. Aí Deus fala, profetiza infeliz. Tu é profeta. Um profeta que não profetiza, Deus tem que levar para o vale de ossos secos. Agora, sabe o que é interessante? Quando Deus leva ele para o vale, era mais ou menos assim, ou tu vai profetizar ou vai virar osso aí também. Se não profetizar, eu vou te largar aí, até você virar osso. Está entendendo isso em nome de Jesus? Tem hora que Deus leva para o vale, para você ativar a sua essência profética. É no vale que você vai abrir a tua boca e vai profetizar. Porque abrindo a tua boca e profetizando, você está chamando a existência. Chamando a existência, Deus te tira do vale e te coloca na condição de profeta. Amém ou não amém? Amém. Fala para o crente do seu lado, profetiza, crente. Abraão, ele vai reconhecer que a impossibilidade dele estava no natural. A impossibilidade dele estava no natural. Ele estava velho, naturalmente, a mulher era estéril. Só que ele entende que o milagre dele não ia acontecer no natural. O milagre vinha de onde? Diga, do sobrenatural. Então é por isso que ele continua crendo, porque ele sabe que o milagre dele não está limitado ao poder do natural. Fala para o crente do seu lado, o teu milagre não está limitado ao natural. Se o natural está dizendo não, isso é uma boa notícia. Porque quando tudo diz não no natural, quer dizer que isso é uma grande possibilidade para Deus gerar um grande milagre. É assim, quando não houver mais nem 1% de possibilidade humana, aí Deus opera o milagre, porque o milagre só acontece quando o natural já não pode mais operar. Aonde seria a glória de Deus em pegar 2 jovenzinhos e dar a eles ali a condição de ser pai de nações? Não, Deus pega 2 velhos já doentes, que não vai mais acontecer nada, e fala, é em vocês que eu vou gerar milagre, para mostrar para todo mundo o poder de Deus, o meu poder, o poder de Deus sobre o povo, sobre a criação. Não fazia sentido nenhum, né? Pega 2 jovenzinhos de 25 anos, 30 anos ali, cadê a glória de Deus? Aí Deus pega um tiozinho, uma tiazinha que já não tem mais condição nenhuma e fala, é vocês, meu filho, é de vocês que vai ser gerado. Entendeu? É Deus manifestando milagre, é chamando a existência aquilo que não existe. Quer dizer, que já existe, mas como se não existisse. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Fala para o crente do seu lado, se Deus falou, vai acontecer. Você crê nisso em nome de Jesus? Aí olha só, gente, aqui Paulo está nos mostrando um segredo. Abraão, ele se fortalece na fé, quando a glória de Deus se manifesta na vida dele, mas mesmo antes dele ver o cumprimento da promessa. Então ele está forte na fé, esperando pela glória de Deus, sem ver a promessa. Quer dizer, sem ver o cumprimento da promessa. Ele acredita na promessa. A fé dele é uma fé que vai chamar a existência. É uma fé que vai celebrar antes de possuir. Isso aqui é coisa de maluco. Isso aqui é coisa de doido. Há um tempo atrás, o pastor Marcos Pintinha, logo quando a gente começou aqui a igreja, ele falou assim, Deus vai te dar uma casa nova, você vai projetar do jeito que você quer, vai fazer seu desenho ali, vai mandar a arquiteta fazer a planta e vai ser do jeito que você quer. Falei, legal. Só que Deus está me mostrando algo. Eu falei, o quê?
você precisa fazer um culto de ação de graças. Legal, bacana. Quando Deus me deu uma casa nova, chamo os amigos, vou lá, faço um culto de ação de graças. Eu falo, não, você não entendeu. Você vai fazer um culto de ação de graças antes do milagre acontecer. Aí eu falei, eu não estou entendendo isso não. Aí ele falou, ó, vai lá na tua casa, você e a sua esposa, chama um casal de amigos, pega um levita, um violão, faz um culto de adoração a Deus. Eu falei, mas quando isso? Não, filho, você não está entendendo. Antes de acontecer. Hoje, preparando essa ministração, eu entendi o que Deus estava falando comigo. Deus estava falando, chama a existência que eu te dou. Ou seja, a promessa já foi liberada. Deus já tinha prometido, aquilo já foi gerado. O que Deus estava falando? Me ensinando a chamar a existência. Me ensinando a tomar posse daquilo que Ele já tinha liberado no mundo espiritual. Aí o que eu fiz? Demorei um pouco, confesso, porque eu não entendi. Foi uns 4, 5 meses, eu não entendi. Aí eu falei, eu não entendi. Aí passou uns dias, ele me ligou e falou, você já fez aquele culto, varão? Eu falei, não, Deus está mandando você fazer, Ele quer te dar a casa. Aí eu falei, gente do céu, como é isso? Eu falei, bom, eu não quero saber como é isso, vamos fazer. Hoje eu entendo perfeitamente que Deus estava falando, chama a existência, porque já existe no mundo espiritual. Agora você vai aprender a celebrar antes de acontecer. Você está entendendo isso? Aprender a celebrar antes de acontecer. Porque depois que aconteceu, já aconteceu. Então você está chamando a existência. Quando você celebra antes de acontecer, você está chamando a existência. É a fé, chamar a existência, é a fé que agradece antes de ver. Parece coisa de doido, né? Mas é assim mesmo. Nós somos meio doidos. Espiritual, crente, tem que ser doido. Se não for doido, né? No bom sentido, né, gente? A fé é essa mesmo. A fé que chama a existência é aquela que agradece antes de ver, antes de acontecer. Nem aconteceu ainda, mas você já está, Senhor, obrigado. Eu já tomei posse. Chamar a existência é se posicionar antes de ter recebido. Por quê, gente? Porque no reino, a promessa não é uma expectativa. A promessa é uma convicção. Você tem convicção da sua promessa? Convicção. Sabe o que é convicção? É você acreditar sem duvidar. Você tem convicção daquilo que Deus prometeu? Você já tomou posse, você já agarrou isso, sabe, sem incredulidade? Deus me prometeu, mas eu sou o menor da... Ou é um Gideão? Deus está chamando o poderoso guerreiro e você está se vendo como o menor da casa. Isso quebra a convicção. É que Deus precisava usar um, e o Gideão era o menos pior que tinha. Era um que pelo menos era trabalhador. Mas não era convicto no chamado dele. Mas Deus falou, eu preciso usar um e pelo menos tem um que trabalha, o resto não querem trabalhar. Então Deus foi escolhendo ali pelo menos, né, o menos pior. Não é que tinha um muito bom, foi o menos pior. E muitas vezes você não carrega nem a convicção do seu chamado, não tem a convicção da tua promessa, não tem a convicção do que Deus chamou. E aí como é que você vai viver? Se você não consegue nem acreditar naquilo que Deus falou para você. Quando Deus falou assim para mim, ó, vai ser pastor de igreja, e Deus mostrou o futuro, eu tenho convicção. E vai ser uma fração de tempo para a gente viver o que Deus prometeu. Eu estava abrindo e fechando porta na igreja como obreiro, iniciando o meu ministério. Deus usou uma jovem senhora chamada Raquel Flor, olhou para mim e falou assim, ó, vai ser pastor de igreja grande, eu já vejo o tamanho da igreja, o número de membros, e Deus falou nos detalhes como ia ser essa igreja. Mas naquela época ela estava falando com um rapaz, com a língua travada, dificuldade de falar em público, extremamente ali medroso, sabe, falou de falar em público, tímido. Aí eu falei assim, é sério isso? Num primeiro momento bateu aquele frio na barriga, eu falei assim, Deus, será que é comigo que ela está falando? Mas aquela palavra foi ganhando forma dentro de mim. Ninguém precisou ficar no meu ouvido o tempo inteiro, vai ser, vai acontecer. Aquela palavra foi ganhando forma dentro de mim, eu fui crendo no Espírito. E eu comecei a orar e falar, Senhor, se é de Deus o que aquela mulher me falou, eu me aprofundei nos estudos. Sabe o que eu fui fazer? Chamar a existência o pastor Vitor. Não existia. O pastor Vitor não existia. Há 7 anos atrás, 8 anos, 10 anos, quando eu recebi essa promessa, foi 12 anos atrás, o pastor Vitor não existia. Mas o Vitor chamou a existência o pastor Vitor. Pronto, aqui, acho que a gente pode acabar a série aqui agora. Isso aqui foi revelação do céu agora.
O Vitor chamou a existência o pastor Vitor. Sabe como? Eu recebi aquela promessa e eu falei, é isso aí. Eu agarrei aquilo, eu coloquei no meu coração. Eu já estava estudando teologia. E eu falei, na hora que eu terminar a teologia, eu já vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Eu comecei a projetar. Eu comecei a planejar. Eu comecei a estudar. Eu comecei a me capacitar. Eu comecei a me preparar para a promessa. Isso é chamar a existência. Quando Deus dá a promessa, a gente confunde achando que a promessa de Deus é para o momento presente. Agora, não é, gente. A promessa de Deus tem o tempo oportuno. O que você precisa é se preparar para a promessa, é chamar a existência a promessa. Então, quando eu recebi a promessa de ser o pastor Vitor, eu fui chamar ele à existência. Mesmo de forma inconsciente, porque hoje para mim é fácil, porque a mentalidade destravou, a consciência espiritual está aberta. Mas na época não, eu chamei a existência de forma inconsciente. Eu falei para a Vanessa, eu falei assim, se Deus está nesse projeto com a gente, minha filha, eu vou estudar, eu vou me desenvolver, eu vou me capacitar. Eu comecei a pagar preço, eu conheci um pastor de batalha espiritual, eu comecei a acompanhar ele o Brasil inteiro fazendo curso, e fui como aluno no 1, e 2, e 3, e fiz todos os cursos com ele. Daqui a pouco ele, meu filho, você está bom nisso, vem ser professor. E eu comecei a desenvolver, e comecei a estudar, e comecei a ir fazer teologia, pós-graduação, eu chamei a existência o pastor Vitor. Isso é chamar a existência. Deus deu a promessa, o pastor Vitor nem... Se o Vitor, o obreiro Vitor, não tivesse gerado a consciência espiritual, talvez o pastor Vitor nem existisse até hoje. Talvez o pastor Vitor ainda estivesse esperando ser gerado em algum momento. Você está entendendo isso? Quando Deus tem uma promessa para a tua vida, o que você tem que fazer? Você tem que começar a chamar a existência essa promessa. Deus tem uma promessa para o teu casamento, você começa a chamar a existência. Você começa a mudar a sua atitude lá no teu casamento. Não fique esperando que o outro lado mude, não. Se a minha mulher mudar, eu mudo. Se o meu marido mudar, eu mudo. Não. Se Deus tem promessa, você tem que chamar a existência. Deus tem uma promessa para a sua vida, é você que chama a existência. E essa ilustração aqui foi algo do céu agora. Porque foi Deus me fazendo olhar para a minha trajetória. E eu consegui enxergar que literalmente foi o Vitor, diácono, que foi gerando o pastor Vitor. Então o pastor Vitor foi sendo gerado pelo aquele Vitor. É por isso que eu digo, gente, uma hora ou outra nós vamos ter um encontro com o nosso destino, nós mesmos. E a todo momento a gente está tendo esse encontro. Então, por exemplo, você, 5 anos atrás, está tendo um encontro com você hoje. E você hoje é grato ou não pelo que você fez por você há 5 anos atrás. Você entendeu isso aqui? Teve uma fase da minha vida que eu não queria ouvir minha mãe. Molecão, sabe, 17 anos, não, eu não quero fazer faculdade não, mãe, não sei o quê. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava meio período, ia para a academia e depois ficava sentado na rua conversando com os meninos. E fiquei assim uns 3 anos da minha vida. Mais à frente a conta fechou. Enquanto eu era solteiro, morava com os meus pais, estava tudo bem, o que eu ganhava era para mim e tal. Aí eu casei. Cadê a estrutura? Não tinha estrutura. A essa falta de estrutura daqueles 3 anos que eu fiquei sentado na calçada batendo papo, corroborou para que o meu casamento tivesse um monte de problema. Aí aqueles 3 anos, aquela semente daqueles 3 anos, me fizeram colher frutos de dificuldade por mais 5 anos. Eu só destravei depois que gerou a mentalidade, e eu falei, não, agora eu vou plantar o certo para colher o certo. Mas foram 5 anos ali de dificuldade e de luta. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender, a todo momento a gente vai ter um encontro com a gente mesmo. E aí é interessante a gente começar a enxergar para a nossa vida, a partir de agora, plantar a semente certa agora, para que daqui a 1 ano você venha colher frutos, a 2 anos, a 5 anos, a 10 anos, que você olhe para você e você fale assim, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Olha que interessante. Você, despertando a sua consciência espiritual, você pode chamar a existência a sua melhor versão. Você pode chamar a existência a sua melhor. Despertando a sua consciência no Espírito, você consegue chamar a existência a sua melhor versão. Você vai produzir para chamar a existência o que tem o melhor de você. O melhor de dentro de você para vir para fora, para atuar aqui no mundo físico.
chamar à existência o que tem o melhor de dentro de você, o melhor no teu espírito, para atuar para o reino de Deus, para corroborar com a vida de muitas pessoas. O que Deus colocou dentro de você é para servir pessoas. Por isso que a gente precisa ter essa consciência o quanto antes. Você está entendendo isso, gente? Em nome de Jesus? Deus, ele não vai prometer a Abraão uma descendência. Deus vai constituir Abraão pai de muitas nações. Olha só isso aqui, gente. Deus, ele não disse, eu vou te fazer pai. Eu vou te constituir, constituição. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo que a promessa já era uma realidade espiritual. E agora Abraão, ele só precisava alinhar a sua mente e a sua atitude àquilo que o céu já tinha decretado. O céu já decretou, agora você precisa fazer o quê? Alinhamento. É exatamente isso que significa trazer à existência. Trazer a existência é trazer o mundo espiritual para o mundo físico, é trazer aquilo que Deus já declarou no mundo espiritual sobre a tua vida, para que isso venha ficar evidente aqui no mundo físico. E não tem, eu acho que ilustração maior e melhor do que a minha própria vida, em cima do que Deus mostrou. Quando Deus falou, vou te fazer pastor, aquilo já era uma promessa. Aí eu fui trazer a existência, mesmo de forma inconsciente. Você está sendo treinado para que de forma consciente traga à existência o melhor que está dentro de você. Às vezes a gente destrava de forma inconsciente. Destrava, é mais difícil. Vai quebrando a cara ali, quebrando a cara. Mas quando você é treinado para isso, principalmente no espírito, para trazer à existência a sua melhor versão. E você pode trazer à existência a sua melhor versão de marido, a sua melhor versão de esposa. Você pode trazer à existência a sua melhor versão de filho, a sua melhor versão de pai, a sua melhor versão de funcionário, de empregador, de patrão. Você pode trazer a sua melhor versão de profissional. Você pode trazer existência. Plantando a semente certa, você traz à existência a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. A diferença é entre aquele que crê e aquele que manifesta, está no posicionamento. Tem gente que crê, mas não manifesta a sua crença. Porque não se posiciona. Crer é aceitar a promessa como algo verdadeiro. Manifestar é agir como quem já possui a promessa. Crer é você acreditar que a promessa é para você. Mas manifestar a promessa é agir como se a promessa já existisse. É trazer à existência aquilo que ainda nem existe. A fé que acredita, ela só traz expectativa. Agora, a fé que movimenta, ela gera resultados. Tem gente que só tem a primeira fé, emuna. Eu creio. Isso gera expectativa. Bitahom, confiança inabalável no Senhor, me faz gerar movimento. E esse movimento é que traz o resultado. Fala para quem do seu lado, é o movimento da fé que gera o resultado. Abraão, ele não vai ficar parado esperando. Gente, deu 10 horas. Tem mais 10 minutos? Amém ou não? Amém. Quem me dá mais 10 minutos aí? Levanta a mão. Glória a Deus. 2h30 para a gente continuar falando aqui. Eu sou que nem o apóstolo Paulo, gente. Se deixar, o apóstolo Paulo era pregação de 6, de 7, de 8 horas. Acho que um dia a gente chega lá. Se tiver uns crentes aqui para ficar ouvindo 8 horas, a gente vai, né? A Bíblia diz que Paulo, ele chegava das suas viagens missionárias, ele ia pregar, a pregação dele durava 7, 8 horas. Um sermãozinho de Paulo. E aí terminava, aí as pessoas falavam assim, por favor, pregue essa mesma pregação amanhã. Aí ele, mas por quê? Porque meu sobrinho precisa ouvir, meu tio precisa ouvir, minha mãe precisa ouvir. Ouvia 8 horas, falava, prega de novo a mesma, porque precisa ganhar também para Jesus, o fulano, o beltrano e o ciclano. Abraão, ele não vai ficar parado esperando. Ele vai se levantar, ele vai sair da terra, ele vai obedecer, ele obedece à instrução de Deus, e cada passo de fé dele ativa um novo nível da promessa. Diga assim, para cada passo de fé, eu vou ativando um novo nível da promessa. Para cada passo de fé que você dá, você ativa um novo nível da promessa. O que Abraão entende? Que a promessa não se cumpre na inércia. A promessa não se cumpre quando você está parado, precisa gerar movimento. A promessa, ela acontece quando você está se movimentando. É por isso que a fé ela é muito mais do que um simples sentimento. A fé
é a decisão de avançar, diga avançar, mesmo quando tudo está dizendo o contrário. A fé é uma decisão, eu vou avançar. Está dizendo, eu vou avançar em nome de Jesus, eu vou gerar a minha melhor versão, eu vou fazer acontecer, eu vou chamar a existência, eu não quero mais viver. Então, você vai pela fé avançando e vai gerando, avançando e gerando. Isso aqui vale para a gente. Deus já liberou palavra para a tua vida, mas a tua fé é que vai transformar essa promessa em realidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, aquilo que Deus já liberou para a tua vida, depende da tua fé. Porque é a tua fé que vai transformar a promessa em realidade. Essa fé nada mais é do que a ponte entre aquilo que Deus falou e aquilo que você vive. Sem movimento, a promessa fica estacionada no mundo espiritual. Fala para o crente do seu lado, sem movimento, a promessa fica estacionada no mundo espiritual. Agora, quando você se posiciona, ora, obedece, semeia, age com convicção, o céu responde a sua manifestação. É você se movimenta e o céu vai respondendo, tá entendendo? Você vai se movimentando e o céu vai. Aí olha só, Abraão ele vai chamar à existência um filho quando o corpo dele já não tinha mais força. Abraão chama à existência o filho da promessa quando o corpo dele já não tem mais força. E sabe o que é interessante? O mesmo Deus que justificou Abraão pela fé, é o mesmo Deus que está te convidando hoje para ativar essa mesma fé dentro de você. O mesmo Deus. E aí Paulo termina dizendo assim, para a gente finalizar o estudo, o que foi escrito sobre Abraão não era só para ele. É para nós, diga, para mim. Não para mim, para você, para mim também, mas para você também. Sabe o que é isso, gente? O mesmo poder atuante de Deus, que deu vida no ventre de uma mulher idosa e estéril, é o mesmo poder que habita dentro de você. É o mesmo poder que fez Deus gerar a vida dentro de um ventre estéril, é o mesmo poder que está sobre a sua vida. Quando você declara fé, você não está só apenas dizendo palavras, você está ativando princípios espirituais. E esses princípios vão gerando movimento no mundo espiritual e vão acontecendo no mundo físico. Quando você chama a existência, o invisível começa a tomar forma, chamando a existência. Gente, olha só que interessante, a gente precisa entender que a fé sem obras é o quê? A fé sem obras é? Ou seja, a fé sem ação. O que a gente precisa entender? A fé verdadeira, ela gera ação. A fé verdadeira, ela gera movimento. Um exemplo, eu posso crer que Deus vai abrir uma porta de emprego. A pessoa está desempregada. Pode crer, sim ou não? Essa é uma fé. É uma fé sem obra, é uma fé, é uma crença. Eu creio que Deus pode abrir. Mas eu não levanto cedo, eu não entrego um currículo, eu não me preparo, eu não estudo, eu não busco oportunidade. Isso é uma fé sem obras. É uma fé que fica esperando acontecer. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é... Então não adianta você vir no culto domingo, se encher, na quarta-feira, se encher, e amanhã não se mover. Eu não sei qual é a sua dificuldade, o seu problema, a sua luta, a área que você precisa destravar, mas é assim, é colocar uma coisa na sua cabeça, eu vou destravar, eu vou vencer, eu vou ser treinado, eu vou estudar, eu vou aprender a palavra, eu vou colocar em prática, eu vou vencer. É a fé com obras. Eu tenho fé, eu fui tomado por fé, agora o que eu vou fazer? Eu vou praticar essa fé amanhã. Amanhã é a escola para você praticar fé. Amanhã, hoje é só o treinamento, amanhã é o dia do jogo. Hoje você vem é treinado, amanhã vai acontecer situações para você colocar em prática o que você está aprendendo hoje. Então, é no dia a dia que você coloca em prática que você aprende. Isso é uma fé com obras, é aprender a praticar a fé. Então, eu preciso de algo, eu preciso de um emprego, mas eu não quero acordar para entrar. Não, eu já orei, Deus vai mandar aqui na minha porta. Toda vez que alguém fala assim, Deus falou que ia me dar e não me deu. Fala, não te deu porque você não soube trazer existência. Porque tudo que Deus fala que vai me dar, meu filho, se Deus... Ah, meu Deus do céu. Deus fala, é teu. Obrigado. Pronto, já faço acontecer, já chamo a existência, já vou olhar, já vou e já resolvo o problema. Deus falou, é teu, vai, tem a confirmação de Deus, é a palavra de Deus, Deus tem a promessa. Deus já gerou no mundo espiritual. Agora, eu que tenho que chamar a existência. Você que tem que chamar a existência. Está claro isso, gente, em nome de Jesus?
Se Deus já deu a promessa, está dizendo, já existe, é teu. Mas está onde? Eu não estou enxergando, mas não enxerga mesmo pelos olhos naturais. É nos olhos espirituais. Aí você tem que chamar a existência. Na prática, gente, o que é chamar a existência? Vou te dar um exemplo prático aqui e a gente termina. Você quer prosperar financeiramente. Vamos falar um pouquinho de finanças agora. Finanças. Eu sei que é um problema de muita gente. Muita gente vem procurar conselho, vem procurar ajuda, porque a vida financeira é uma vida que não acontece. Então, eu vou te ensinar, na prática, a chamar a existência a sua prosperidade. Agora, cabe a você destravar no teu espírito e fazer a coisa acontecer, ou ficar só sendo um ouvinte, agarrar aí em você mesmo, nas suas coisas, e não conseguir destravar. Quero chamar a existência de prosperidade. Como é que se faz isso? Primeira coisa que você precisa entender, prosperidade financeira não se acessa com oração, nem com jejum e nem subindo no monte. Você pode cansar de orar por prosperidade financeira, ela não vai vir. Oração vai trazer existência, comunhão, propósito, vida espiritual. Oração não gera prosperidade financeira. Entenda isso. Deus, eu vou repetir. Oração, jejum, consagração, subir no monte, não gera prosperidade financeira. Prosperidade é fruto de semente. Repete comigo. Prosperidade é o fruto das minhas sementes. Sabe quais são as sementes que geram prosperidade financeira? Diga bem alto assim, para o inferno ouvir: dízimo, ofertas e esmolas. Os 3 pilares de prosperidade segundo a Bíblia: dízimo, oferta e esmola. Ou generosidade, como eu gosto de chamar. O homem generoso é aquele que agrada o coração de Deus. Nesse campo financeiro, essa fé se manifesta através de 3 códigos espirituais: dízimos, ofertas e esmolas. Coloca isso na sua cabeça. Se você entender isso, com teu coração aberto, não ficar aí, o pastor já vai falar sobre dízimo. Quebra essa objeção em nome de Jesus. Porque se você não entender isso, você não vai gerar prosperidade. A hora que você entender que existem 3 códigos espirituais, 3 sementes espirituais que vão gerar prosperidade financeira na tua vida, você destrava nas finanças. Esses são os códigos espirituais para gerar prosperidade. Nesse caso, não adianta só você ficar orando. A oração corrobora. Deus, olha, plantei a oferta lá no altar, não esquece da minha oferta não. A Bíblia diz que você pode falar com Deus, lembrar a Deus das suas ofertas. Mas entenda bem, as sementes que vão gerar prosperidade financeira na sua vida, chama-se dízimo, oferta e esmola. Sabe o que é dízimo, gente? Dízimo é reconhecer o passo da revelação. Sabe o que é dízimo? Dízimo não é sobre dar dinheiro. Dízimo é sobre reconhecer governo. Não tem a ver com dar dinheiro, essa é a mentalidade física. Quando a gente está dizimando, a gente está reconhecendo o governo. Quando eu dizimo, eu estou declarando que eu não sou o dono é Deus, eu sou o mordomo. Deus me dá a condição de ter para administrar para o reino. O dízimo é o selo da redenção financeira. O dízimo é o ato que restaura a consciência de reino. Eu estou nessa terra, sou o mordomo de um reino, e eu preciso devolver aquilo que não é meu, aquilo que é de Deus. Sabe qual é a grande sacada disso? Deus, ele não quer o seu dinheiro, Deus, ele quer a sua consciência. É que você coloca a cabeça no dinheiro, e não é dinheiro, é consciência. Ah, pastor, no Novo Testamento não fala sobre dízimo e tal. Deixa eu te ensinar uma coisa. No Novo Testamento, Deus, ele não vem só, muitos vão dizer que Jesus ele vem para quebrar o peso da lei. Mas na verdade, olha só que interessante, a Bíblia diz que na lei, o homem que se deita com uma outra mulher, essas coisas todas, está em pecado. No Novo Testamento, Jesus diz que aquele que só pensar em sua mente, já pecou. Sabe o que Jesus está trazendo? Consciência. A graça traz consciência. Então Jesus está falando assim, você pertence a um Deus, um reino, você não pode estar andando corrompido com a sujeira do pecado. Quando a gente fala de dízimo no Novo Testamento, a gente está falando de uma questão de obediência. Deus não quer o teu dízimo por obrigação. Deus não quer que seja uma entrega obrigatória. Se eu não entregar, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Você só não vai destravar a sua vida financeira. E você pode ver que uma pessoa, um crente,
Um crente que não dizima tem uma vida financeira travada. Se tiver alguma exceção aí, depois você me procura no fim do culto, fala, pastor, olha, o senhor falou aí, eu sou crente, está aqui, ó, meu extrato como está. Eu até duvido. E até chamo para fazer prova. Eu experimentei isso na pele. Como cristão, mentalidade travada, não entendia o princípio do dízimo, não dizimava, enquanto não dizimava, era aquela vidinha. Aprendi a dizimar, Deus foi destravando as coisas foi acontecendo, Porque, gente, dízimo, ele na verdade é um lembrete de que você não é mais escravo do sistema. Diga, eu não sou escravo do sistema. Não, declara isso com fé, eu não sou escravo do sistema. Que sistema é esse, pastor Vitor? O sistema é o seguinte, uma pessoa que é escravo do sistema é uma pessoa que vive presa à lógica do mundo. Uma pessoa escrava do sistema é uma pessoa que vive presa à lógica do mundo. Trabalhar, ganhar e reter. Trabalhar, ganhar e reter. Sabe o que essa pessoa acredita? Que o sustento dela vem do esforço humano e não da provisão de Deus. Não, tudo que vem à minha mão é porque eu trabalhei muito. Quem é você, crente? O sistema desse mundo aqui, ele opera por posse e por medo. Diga, posse e medo. É mais ou menos assim, ó, medo de faltar e reter. E quando você retém, você fecha o fluxo. Toda vez que você retém, você está fechando o fluxo da prosperidade na tua vida. Então, o dízimo é para destravar a tua vida financeira. A oferta é uma chave para romper limites. Imagina uma chave abrindo portas. E esse é o poder da oferta no mundo espiritual. É você destravar portas. Por isso que eu sempre falo, dá nome para a tua oferta. Qual é a porta que você quer abrir? Qual é a porta que está travada, está amarrada? O dízimo é você entender, ter a consciência de governo. A oferta abre porta que está travada, amarrada na tua vida. Tem uma situação na tua vida que não anda, que não vai para frente. Aprenda a usar a semente da oferta para destravar coisas travadas na sua vida. Oferta é código de honra. E onde tem honra, tem fluir. Olha só, gente, enquanto o dízimo mantém, a oferta expande. A oferta expande. A oferta abre novas portas, te dá novas oportunidades. Sabe qual é o segredo por trás da oferta? Simples. Deus multiplica aquilo que você tem coragem de soltar. Deus só multiplica naquilo que você tem coragem de soltar. Segura, retém. Solta para você ver o que acontece. Faz prova. Às vezes você não consegue gerar essa consciência espiritual. Fala, eu vou dar um crédito porque esse cara está falando. Essa porta já está aberta há 6 anos. Estamos caminhando para o 7º já, né? Estamos caminhando para o 7º. Está gerando bastante testemunho. Muitas pessoas estão entrando aqui de uma maneira, em curto espaço de tempo, estão se tornando novas pessoas. Dá um pouquinho de crédito. Faz prova. Pronto. Às vezes a sua fé não é suficiente ainda, ou o seu entendimento, a sua consciência, faz prova. Deixa eu ver como é que é isso aí. Eu não tenho fé para isso não, mas eu vou pela fé dele. Você precisa de gente que te aproxima de Deus. A gente quer abrir a tua mente, a gente quer te ajudar, a gente quer te libertar dessa escravidão, desse sistema maldito do mundo, que nos mantém aprisionado e nos deixa a gente viver a realidade do reino de Deus. Abre a sua mente para viver o reino, gente. A fé, ela só pode tornar movimento quando você deixa de ser crença e vira entrega. É entregar. Sabe qual é a grande descoberta aqui? A oferta, ela não sai da sua mão. A oferta, ela entra lá no seu futuro. A oferta é uma semente geradora de milagres. Lembra da oferta de Ana? Uma oferta que gerou um milagre? A oferta é uma semente que gera milagres. Lembra daquela mulher que construiu um quarto no andar de cima para o profeta? Ela tirou do bolso. Ela colocou à disposição do reino. E isso vai fluindo, vai gerando milagre. Na hora que ela mais precisou do grande milagre, foi naquele quarto que ela construiu para o profeta, que foi um lugar de vida e de ressurreição. O mesmo quarto, que depois daquele quarto gera vida, aquele quarto vai fazer com que o filho dela, adolescente, depois de morto, ressuscite na cama do profeta.
no quarto que ela colocou o material à disposição do espiritual. Pergunta para o crente do seu lado, você está entendendo isso? E por fim, esmolas. Generosidade. O código da memória de Deus. A Bíblia diz que Deus lembra daquele que é generoso. A Cornélio, ele deu algumas esmolas. E a Bíblia diz que as esmolas dele subiu como um memorial de fé diante de Deus. Entenda bem, a sua generosidade ativa a lembrança celestial. Toda vez que você tem um coração generoso, que você ajuda pessoas, que você tira do teu para ajudar alguém, Deus ele vai se lembrar de você. É por isso que a Bíblia diz, aquele que é generoso, empresta para quem? É Deus está dizendo assim, ó, o fato de você ser generoso, você está me emprestando. E você está me emprestando, eu não vou te devolver no mesmo valor. Eu vou pagar com juros largamente vantajosos. Esses são os 3 códigos. Deus ele sempre vai se recordar de quem alegra o seu coração, carrega o seu coração, agrada o teu coração. Sabe qual é a revelação da generosidade? Generosidade é o idioma do reino. Quem tem um coração generoso está falando a língua do reino de Deus. Quem fala esse idioma nunca fica sem resposta. 3 pilares para a prosperidade financeira: dízimo, oferta e esmolas. São as 3 sementes que vão te fazer colher frutos na sua vida financeira. Não deixe com que a tua mentalidade carnal te mantenha preso, retendo aquilo que já era para você estar liberando. Eu sei que esse assunto é um assunto difícil, mas você precisa se alinhar com o reino de Deus. Olha só, o dízimo, ele faz você se alinhar com o reino. A oferta te projeta para o futuro e a esmola te multiplica. Nossa, pastor, mas eu tenho que dizimar, ofertar e ainda ser generoso? Esses são os códigos do reino. O código da terra é, enquanto mais você dá, menos você vai ter. Então é bom reter para ter alguma coisa. E aí você percebe que você está sempre retendo e está sempre ali minguando. É assim ou não, gente? A partir do momento que destrava a mentalidade. Gente, prosperidade é um destravar de mentalidade, nada mais do que isso, é destravar aquilo que já está dentro de você. Pode falar para o irmão que está do seu lado, mas fala assim, ó, como profeta, você é profeta, fala assim, ó, eu carrego uma essência profética e eu quero te dizer que a prosperidade já está dentro de você. Sim, a prosperidade está dentro de você. O que você precisa fazer? Já desanimou? Diga, chamar a existência. Como que você chama prosperidade à existência? Prosperidade financeira, estou falando de finanças. Como que você chama prosperidade financeira à existência? Pronto, não falo mais sobre isso. Vocês já entenderam. Amém ou não amém?